Então, gente, eu vou dar início à live e aí o pessoal vai entrando e vai pegando o bonde em andamento, tá? Como eu falei anteriormente, como eu divulguei na arte, o objetivo aqui dessa live é falar um pouco sobre o mito que fala da descida de Inanna ao submundo e pensar um pouco o que é que tem de simbolismo nesse mito, o que é que esse mito traz de conteúdo simbólico. E aí, para começar um pouco, eu vou só contextualizar, falar quem foi Inanna. Inanna, ela foi, se não uma das, se não a mais popular divindade dos Sumérios. Inanna, ela era uma deusa que comportava e comporta em si atributos que chegam a ser um pouco contraditórios. Se por um lado ela é a deusa do amor, da fertilidade, tanto da fertilidade agrícola como da fertilidade sexual, ela também é uma deusa ligada à guerra e à conquista de novos territórios. E aí a gente tem que pensar o seguinte, que toda divindade, todas as representações de uma divindade tem muito a ver sobre como os valores de um povo que cultuava essa divindade. Então, para os sumérios naquela época, uma possibilidade de expansão de territórios era através de conflitos. Inanna era visto não somente como uma divindade que favorecia a vitória em guerras, como também uma divindade que gostava de expandir territórios. E essa questão da expansão de territórios é o ponto de partida para o mito que eu vou trazer hoje. Esse mito, o texto base dele é um poema. Vale frisar que os sumérios usavam uma escrita uniforme. Então, qual era a forma deles registrarem tanto seus números como todas as suas informações? Eles pegavam tábuas de argila, gravavam símbolos neles, colocavam no calor e solidificavam. Então, assim, muito historicamente falando, os sumérios eles foram precursores, tanto na astronomia, na matemática. Eles precisavam disso para poder ver as cheias do Eufrates e do Tigres, que eram os rios que circulavam, que estavam ao redor das terras. Então a gente entende que todo o contexto... Oi, Flávia, boa noite! E para falar sobre a divindade, a gente tem que pensar também sobre o contexto da população, do povo que cultuava essa divindade, por entender que existe aí uma relação. Essa história ela foi encontrada em uma dessas tábuas de argila e é um poema que narra todo o percurso que Inanna faz descendo até o submundo. É dito que Inanna é a Senhora dos Céus e que ela queria não somente a vastidão dos céus, mas também a vastidão da terra. E aí pensando a terra desde a superfície até as suas profundidades. E ela decide visitar a sua irmã, Ereshkigal, que era a Senhora do Submundo. É dito nesse poema que ela havia perdido seu marido e ela estava em processo de luto. Ela havia se tornado viúva. Quando isso acontece, Inanna decide descer e prestar seu luto pela morte do cunhado. Mas antes de fazer isso, sabendo dos perigos que é descer até o submundo, a gente pensar que ali a gente está falando o submundo retratado como um abismo. E aí me vem muito uma frase, inclusive, do Nietzsche, que diz assim: se a gente fica muito tempo olhando para o abismo passa a olhar a gente de volta. E Inanna, ela fala com a sua, eu vou colocar aqui ajudante, na falta do palavra melhor que eu esqueci. E ela, temendo o que pode acontecer com ela caso ela desça o submundo, ela diz o seguinte: olha, caso eu demore 3 dias para voltar, você vai falar com 3 deuses diferentes. E você vai prestar luto por mim e pedir que eles prestem socorro. E ela falando de 3 deuses. E aí Inanna decide ir. E o poema ele vai fazer uma coisa muito interessante, que é ele narrar quais são os adereços que Inanna vai colocar. Vai falar sobre uma touca que ela coloca nos cabelos, vai falar sobre um pingente de lápis lazuli, que é uma pedra, um cristal azulado. E aí, mais pra frente eu vou retomar isso, inclusive a questão desses adornos, esses acessórios serem retirados, para entender um pouco o que é que isso significa. É porque a gente parte do princípio de que detalhes nos mitos não são apenas detalhes. Tem alguma coisa ali escondida que você precisa prestar atenção
e entender qual é o código ali que precisa ser traduzido. E aí no caso de Inanna, o poema vai falar o quanto que ela coloca cada acessório, e que ela se dirige a um palácio que fica no abismo, e ela chama pelo guardião de lá. Ela se identifica, ela diz que quer entrar ali, descer, para prestar o luto pela morte do marido de Ereshkigal. E é interessante pensar o seguinte, que o guardião fala sobre o lugar a leste onde o sol nasce. A gente sabe que geralmente se fala que o sol nasce a leste e põe a oeste. E aí, pensando um pouco do que a gente está falando, se esse mesmo ponto onde o sol emerge, e a gente vai pensar que o sol simbolicamente representando a vida e a noite o momento da morte, é justamente o ponto onde está o mundo dos mortos. E aí eu preciso falar um pouco sobre uma perspectiva do Joseph Campbell, que é um mitologista muito conhecido por ele falar sobre a jornada do herói. O Joseph Campbell não fala de um mito específico, mas ele passa a estudar vários mitos diferentes e pegar o que há de comum em todos eles. E quando ele vai fazer essa interseção, procurar esses pontos em comum, ele percebe que as narrativas, apesar de serem momentos históricos em civilizações diferentes, tem uma questão comum, que é a narrativa de um herói, que ele precisa descer até uma dimensão sombria, o reino dos mortos, o mundo além, passar por uma provação, às vezes é um processo de morte e renascimento, como é o caso do mito de Inanna, e a partir dessa provação ele passar pelo renascimento em que ele se torna alguém diferente do que ele era antes. E aí, quando a gente vai olhar isso, tem uma associação muito grande com a questão do Sol, porque a gente geralmente vê também divindades solares fazendo esse percurso. E a gente tem que lembrar também que, assim, quando a gente vai falar sobre divindades solares e como os povos enxergavam essas divindades antigamente, é perceber que a relação que os povos antigos tinham com a natureza era entender os elementos da natureza, o Sol, a Lua, a Terra, o Mar, como divindades. E aí, se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem uma visão diferente, hoje a gente sabe um pouco do movimento do Sol enquanto estrela, do Sol enquanto estrela, não, dos planetas, já que a gente entende que a gente gira em torno do Sol, o movimento dos astros como um todo. Mas para um povo que até então não tinha esse conhecimento, era muito possível que eles entendiam que todo dia o Sol nascia, ele ia até o seu apogeu ali no meio-dia, e quando ele se punha, era muito possível que ele estivesse morrendo, já que ele saía do campo da visão. E até então não sabia para onde é que ele ia. E assim era um movimento semelhante com o herói da jornada do herói Joseph Campbell. E o mito de Inanna tem muito em comum com esse mesmo mito escrito pelo Campbell. E aí, fazendo uma comparação, uma ligação, né, a gente pode pensar que o quanto que tem de simbólico de o lugar onde o sol nasce é o mesmo lugar onde está o abismo que leva ao submundo. E aí, Inanna se apresenta, diz qual foi o motivo dela querer descer ao submundo, e o guarda diz mais ou menos assim pra ela: tá, eu vou falar com a minha rainha, eu vou dizer que você tá aqui, o porquê você tá aqui e que você quer descer, quer entrar. E assim ele o faz, ele se dirige a Ereshkigal, e Ereshkigal diz pra ele o seguinte: sim, ela pode entrar, mas ela tem que passar pelos 7 portões, e aí eu vou enfatizar a questão do 7, porque até a questão da quantidade de portões, os números, algumas civilizações entendem que números têm significados, mais do que apenas quantidades. E por cada um dos 7 portões que ela vai passar, ela tem que deixar uma de suas vestes, um de seus adereços. E assim o guarda retorna para a superfície, recebe, abre os portões para Inanna, e cada vez que ela passava por um portão, os guardas retiravam uma das suas vestimentas. E é interessante notar que, assim, quando no poema vai descrever como ela se arruma para ir para visitar Ereshkigal, é a mesma ordem que ela colocou as peças, é a ordem que ela tira. Então, primeiro ela tira a touca dos seus cabelos, em seguida ela vai tirar um pingente de lápis lazuli,
E é interessante pensar que, assim, o que é que esse cristal representa? Hoje em dia tem esse conhecimento, né, de estudar quais são os efeitos de cada cristal, mas lembrar também que ali antigamente os cristais estavam ligados, por exemplo, os lápis lazuli era uma pedra muito ligada à realeza. Então, tira o pingente, tira um par de contas que ela levava ao peito, tira um anel de ouro que ela tinha na mão, tira um bastão de lápis azul que ela tinha na mão, enfim, até que chegou o sétimo portão e Nana está completamente nua. E aí, vamos pensar um pouco sobre o que é esse desnudar-se, o que é esse tirar as roupas. Como eu falei no início, Inanna era uma divindade muito popular. Ela era muito adorada pelos papéis que ela desempenhava. Ela era vista com muita importância. E dentro das práticas religiosas da Suméria, para além de trazerem explicações espirituais, essas práticas religiosas, essas mitologias, elas tinham o intuito também de explicar a natureza, explicar inclusive fenômenos sociais. Dado inclusive essa questão político-bélica que Inanna carregava consigo. E aí, Inanna, ela tinha esse status de soberana. Ela tinha esse status de ser muito adorada, de ser muito respeitada. Então, imagina só como é para essa deusa. É interessante pensar no tarô em relação aos números. 6 é a escolha, 7 se pondo em movimento. Dos arcanos maiores? Ou dos menores mesmo? Que agora você me pegou, Flávia. E aí, como é que é para essa deusa, que é poderosa e que é muito adorada, ter que se colocar nesse lugar de tirar as suas vestes, de se colocar completamente nua? O qual que há um tom de certa humilhação aí. E se a gente for pensar mais além, quando a gente fala sobre vestimentas, sobre adornos, nós não fazemos isso, nós não temos apenas adornos e vestimentas físicas. Nós carregamos consigo também adornos psicológicos, de status, de características nossas que nós queremos projetar. Então, assim, nós temos conosco personas, máscaras, que nós usamos de forma consciente ou não, para que a gente se coloque de uma forma que a gente deseja ser visto, ou que a gente cubra algum aspecto que nós não deixemos ser visto. 6 é namorado, 7 capas. Sim, sim. É porque eu vi esquecendo a ordem, né? Os números. Mas faz todo sentido. Nos enamorados eu sou colocado diante de uma escolha. No carro eu preciso me colocar em movimento, preciso ter rédeas também, né? Porque a gente tem ali as esfinges, né, do carro são duas direções diferentes. A gente tem que ter um pulso muito firme para não perder o controle do carro. Boa, Flávia. E pensando um pouco nisso, o quanto que é difícil para a gente se despir das vestimentas que a gente adotou para si. O quanto é difícil eu tirar essas máscaras porque eu estou me colocando numa situação de extrema vulnerabilidade da qual eu fugi durante muito tempo e que agora eu tenho que me colocar. E aí toda vez que eu penso nesse processo de descida mitológica, eu penso muito numa iniciação. Eu penso muito que esse mesmo lugar ela escolhe descer. Exatamente. Ela escolhe adentrar nos mistérios, nos segredos, correr o risco de se deparar com os mistérios e segredos que aquele reino tem. A gente vai pensar assim, que até então Inanna era senhora dos céus, da terra, ela tinha essa questão muito luminosa. E ali a gente está falando de um lugar que as próprias divindades desconheciam que havia ali embaixo. Ali é o oculto. A gente pensa muito no inconsciente, no submundo, a gente pode pensar muito como uma analogia mitológica ao nosso inconsciente, as nossas sombras. São conteúdos muito primitivos, muito arcaicos, muito que fogem da lógica, dessa coisa mais elaborada, dessa coisa mais racional. Ali tudo é muito cru. E a gente pode pensar que também ali vai tudo o que é que nós queremos reprimir. O que a gente não quer que venha à superfície.
Inanna escolhe descer até esse lugar. E aí ela vai tirando peça por peça. Ela não tem como entrar nesse lugar vestida como a rainha dos céus. Ela precisa entrar nua, totalmente despida, sem máscara, sem adornos, o mais crua possível. E a gente for pensar na iniciação, a gente está falando muito disso também. Não existe iniciação, não existe esse processo de olhar para dentro de mim em que eu faça isso e me mantenha apegado a alguma máscara, alguma identidade. Não. Até porque se eu falo sobre o ciclo do sol que nasce e se põe, eu preciso entender também que o que importa é vivenciar o ciclo. Não é eu me apegar ao momento que o sol está lá em cima ou ao momento que ele se pôs. Porque nem eu sou nem isso, nem aquilo. Eu sou esse todo. Em momentos diferentes, eu estou em lugares diferentes, mas eu sou essa sequência cíclica. Eu não sou uma coisa ou outra. E então ela desce. E aí no poema é dito que após ela retirar todas as vestes, passa pelo sétimo portão. E aí me chama muita atenção que no poema, na versão do poema que eu li, é dito que os juízes do submundo é que lançam a Inanna esses juízes é que lançam a Inanna o olhar da morte. Falam da palavra da peste. E com isso Inanna morre. Não apenas Inanna é morta ali, como o cadáver dela é colocado em um gancho e pendurado. Se havia esse tom de humilhação ali no tirar todas as roupas para poder entrar, aqui ele fica escancarado. Aqui ela não mais é a Senhora dos Céus, soberana na superfície, aqui ela é só um cadáver, um corpo morto, destituído de toda e qualquer vida. E aí a gente vai pensar sobre morte em nível simbólico e psicológico, não morte ao pé da letra. Pensar que assim, eu primeiro me despi das personas, dos papéis que eu me apeguei, mas que não constituem o meu eu como um todo, não correspondem ao meu eu todo, não dão conta do meu processo de viver e de ser. Mas não somente isso, eu precisei passar por um processo de morte simbólica para dar espaço para que o meu novo eu renasça. A gente pensar que assim, esse processo de morte está muito ligado à fertilidade também. A gente pensa que, por exemplo, a matéria orgânica em decomposição, humilhação e sacrifício. Sim, falava, essa é a tônica do mito. Ela se humilha, ela se sacrifica, ela morre para poder depois ascender. Porque depois que se passam 3 dias e 3 noites, a assistente, a assistente de Inanna, cumpre o que Inanna falou, prometeu. E eu acho, assim, muito, muito, muito simbólico isso, que Inanna sabe do risco que ela está correndo. Ela sabe que tem um risco de acontecer algo com ela ali e ela não voltar. Então, assim, eu trago o que a Flávia falou. Ela escolhe descer. Ela escolhe correr esse risco. Ela está muito consciente desse risco. Ela não foi de forma não planejada. Ela não foi imaginando que ela ia ficar tudo bem. Não, ela sabia. E a partir desse conhecimento, desse saber, e aí o que me vem muito é de um saber muito intuitivo. Inclusive a própria Flávia enviou para mim um link que eu achei muito interessante, que é uma perspectiva sobre a leitura simbólica desse mito, que é um mito que fala muito do feminino. A gente vai pensar aqui que as duas figuras principais são duas deusas. Inanna e Ereshkigal. E se por um lado Inanna é descrita como uma mulher muito bonita, ela enquanto senhora da deusa do amor e da fertilidade, ela traz consigo esses atributos do ser bela, do erótico, do sensual, também da fertilidade.
ela tem esse protótipo da deusa mãe também. Se a gente for pensar sobre enquanto uma fase da lua que a representa, seria a lua cheia, a abundância, a lua no seu esplendor máximo. E se a gente for pensar em Ereshkigal, ela é descrita como uma figura que não dá leite, ela é infértil, ela não consegue nutrir, ela não tem beleza. E ela está no escuro do submundo, onde não há alegria, não há prazer. É um lugar onde a morte reina. Eu gosto muito tem um oráculo da deusa, e tem uma das cartas que é Inanna. E pegando esse mesmo fio, eles vai pegar um texto em que Inanna está conversando sobre Ereshkigal, e Inanna estabelece opostos. Enquanto que Inanna é bela, tem um perfume agradável, Ereshkigal tem uma aparência horrenda, um cheiro, um odor, um cheiro ruim de podre. E Inanna vai falar que Ereshkigal não é outra, Ereshkigal é ela mesma. Inanna e Ereshkigal não são, dentro dessa perspectiva, seres à parte. Elas são lados de uma mesma deusa. E pensar que dentro dessa versão que a Flávia falou, que a gente está percebendo o quanto que esse descer da Inanna é necessário para que ela se encontre com o seu lado mais primitivo, o seu lado mais caótico, o seu lado mais destrutivo, que é a Ereshkigal. E ela não vai fazer isso de uma forma simples, de uma forma indolor. Ela precisa passar por esse processo de iniciação. E ninguém pode fazer nada por ela. Inclusive, os deuses, e eu vou colocar deuses no masculino mesmo, para enfatizar que aqui é o feminino que precisa ser trabalhado. O caminho aqui é com a energia feminina. Porque nesse processo, não é a racionalidade, não é a projeção masculina que vai conseguir resolver alguma coisa. O caminho é por dentro. É um caminho muito feminino. Mas voltando à versão original do mito, quando se passam os 3 dias e 3 noites e a assistente percebe que Inanna não voltou, ela faz a peregrinação falando com os deuses. Ela fala com o primeiro deus, se lamenta, e o primeiro deus diz que Inanna fez isso e que agora ela que arca com as consequências, pela sua ambição de conquistar o céu e a terra. Reconhecimento e complementariedade, sim. Não somos um nem somos outros. Somos inteiros. Eu acho que esse mito fala muito sobre a gente resgatar a nossa inteireza. E aí, quando ela vai para o segundo Deus, ele fala a mesma coisa. Que ela quis a vastidão do céu e da terra e por isso que ela está assim. O último Deus, que é um Deus ligado às águas, e aí Flávia vai surtar aqui, porque o rolê das águas é a praia dela. Ligado às águas e à vida, e também um Deus muito sábio, pergunta: o que foi que houve com Inanna? O que houve com a minha filha? E aí o que ele faz? A partir do barco ele cria 2 seres muito pequenos e diz para esses 2 seres adentrarem no submundo e resgatarem Inanna. E aí uma coisa interessante é que, primeiro, são seres pequenos, muito pequenos para poderem passar despercebidos, e são 2 seres que eles escutam o lamento de Ereshkigal quando chegam no submundo. Durante todo esse processo, a gente fala sobre a violência, como Inanna é morta. A gente fala sobre toda essa humilhação que ela passa, mas algo que fica um pouco fora de visão é que Ereshkigal estava sofrendo. Ela havia acabado de perder o marido. Ela estava em processo de luto. E ela lamentava, ela começa a se lamentar que ela é a rainha desse lugar marcado por tristeza, por falta de esperança. E
as duas criaturas criadas pelo Deus, eles começam a escutar e a repetir o que Ereshkigal está falando. No sentido de assim, eu não aguento, que é muita tristeza. E eles repetem isso no sentido de dizer assim, eu sei que você está passando por muita tristeza. Então é interessante pensar que, e a partir disso, eles pedem a ela que ela solte Inanna, e ela solta, e aí Inanna é revivida, porque essa divindade que criou essas criaturas, ela tem esse poder, e aí ela volta para a Terra. Então é interessante pensar que o desfecho nessa versão que faz com que Inanna seja salva é o acolher, o dar espaço para que Ereshkigal fale das suas dores. Até então a gente vê uma Ereshkigal, ela era muito temida. Ela não era uma divindade. Se Inanna ela era muito adorada, Ereshkigal era muito temida, porque ela era a Senhora da Morte. E é só quando isso acontece que Inanna pode ser salva. E aí uma interpretação possível é que diante da morte, das perdas, a gente tem a opção de negar, a gente tem a opção de desistir, de resistir, mas o se render, se permitir sentir essa perda, se permitir sentir essa dor, é o caminho para poder conseguir passar por ela. É o caminho possível de andar pelo submundo e depois voltar. E fazer a mesma coisa que o sol faz todo dia. Se pôr e nascer novamente pela manhã. Existem algumas variações desse mito. Inclusive uma das variações envolve o marido. Não da Ereshkigal, mas da própria Inanna. Que ele, após a morte de Inanna, ele teria começado a festejar. E aí a partir disso... Ele que passa a ter que ficar no submundo uma época para que Inanna fique na superfície. Alguns historiadores pensam muito sobre quanto que o mito do rapto de Perséfone tem raízes nesse mito de Inanna. Porque se a gente for parar para pensar, Perséfone, o que acontece? Ela é raptada por Hades, ela passa um bom tempo ali no submundo, e Deméter fica desesperada porque não sabe o que aconteceu com sua filha. Até que, depois de todo, eu vou resumir aqui para não ficar muito longo. E aí, até que descobre o que aconteceu, Deméter, ela fica revoltada e ela começa a fazer com que todas as plantações do mundo morram. E aí Zeus disse, não, peraí, vamos resolver isso aqui porque senão a humanidade vai morrer. E aí, vão procurar o Hades. E Hades dá algumas sementes de romã para Perséfone comer. E quem come de alguma coisa no submundo não pode sair dele. É como se comer algo do submundo fizesse a pessoa ficar presa. E aí, o que acontece disso é que Perséfone vai passar parte do ano com a sua mãe na superfície e parte do ano com o seu marido, Hades, na Terra. E aí, por ter essa narrativa semelhante, alguns historiadores estabeleceram essa possível origem. E de uma forma ou de outra a gente está falando sobre processos de transformação, sobre uma região mais densa, uma região de desconhecimento, uma região onde a gente se deparar com conteúdos nossos que a gente não tem acesso tão fácil como a gente tem com conteúdos diurnos, vamos dizer assim. E aí, basicamente é isso. É um mito que eu acho fantástico, é um mito que eu acho que eu posso falar muito sobre ele, mas a forma como ele vai nos afetar simbolicamente não consegue ser verbalizada. A gente vai sendo afetado por ele, a gente vai se dando conta os nossos próprios processos cíclicos, as nossas questões de ordem mais obscura, mais submundana vão vindo à tona. E eu queria saber de vocês, como é que chegou para vocês essa reflexão do mito? O que é que vocês acham sobre esse mito? Qual o significado dele, ou significados, aliás, dele para vocês?
natureza trabalha em ciclos e o mito fala disso também. Eu vejo dessa forma também, viu, Flávio? E eu vejo isso, inclusive, como um lembrar a gente de que nós não somos uma coisa à parte da natureza. Nós também fazemos parte, nós também somos cíclicos. Conteúdo maravilhoso aqui, amiga. Então é isso. Foi um conto que, uns tempos pra cá, eu me apaixonei bastante por ele. Vez ou outra eu tô voltando a ele, tô tendo novos insights. Acredito ainda que vão vir muitos pela frente. O que eu puder eu vou compartilhando com vocês. E é isso, galera. Uma boa sexta pra vocês, um bom fim de semana. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.